Olá, eu sou o professor Fábio dos Santos, pertenço ao núcleo Malhapão 03, pertencente à PELC de Belfor Roxo, e dando prosseguimento às nossas videoaulas, nós abordaremos hoje o tema Os benefícios da ginástica na terceira idade. Eu escolhi esse tema pois ele é muito oportuno no momento em que vivemos, onde as pessoas estão sendo incentivadas de forma correta e sábia a manterem o seu confinamento, mas também estão sendo incentivadas a não ficarem ociosas, a se exercitarem e manterem as suas atividades físicas. Então é importante demais essa conversa que nós teremos hoje. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, tem uma pergunta que não quer calar. Eu quero saber o seguinte: estão com saudades dos nossos encontros diários no núcleo Malhapão 03? Eu acredito que sim. Eu, particularmente, digo que estou morrendo de saudade de estar com vocês e nos abraçarmos, trocarmos ideias, batermos um bom papo e podermos sentir aquela energia toda que um grupo de ginástica pode proporcionar. Mas é fundamental mantermos esse confinamento, estarmos na nossa casa devido ao Covid, tá, gente? Tá? Não vamos esquecer disso, não. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos e fazendo melhor ainda, porque de tudo isso nós estamos tirando uma grande lição e nos fortalecendo mais, ok? Vamos lá, gente. Se eu fosse anotar todos os benefícios que a ginástica da terceira idade traz, nós passaríamos aqui horas, porque são muitos. Eu também não vou ter a soberba de dizer que os benefícios que eu separei são os mais importantes e são os únicos. Não, existem muitos outros, existem muitas matérias, é vasto as matérias em relação a esses benefícios. Mas eu separei alguns que são muito próximas ao perfil dos alunos que nós temos no nosso núcleo, como já dito, Malhapão 03. Vamos iniciar. O primeiro benefício que eu consegui perceber, que o núcleo Malhapão 03, o trabalho dessa ginástica, traz, é no convívio social. Por que o convívio social? Porque embora muitos idosos morem numa casa que esteja o filho, a filha, o genro, a nora e netos, há um determinado momento que ele se sente sozinho, porque não são pessoas que têm a mesma etária. Então, quando ele chega naquele núcleo que ele encontra pessoas da mesma etária, ele começa a se familiarizar, porque ele se abre para essa pessoa, não é isso? Ele encontra alguém tão igual a ele, e aí começam as conversas. Eles vão conversar a respeito dos problemas, os problemas familiares, das dores, e com isso ele consegue montar um novo círculo social de amizades. É muito interessante porque eles hoje estão interagindo no computador, nos telefones com WhatsApp. Olha só como se incentiva esse trabalho. Parte primeiro de uma ginástica, mas esse trabalho ele ganha uma amplitude que ele começa a ter um convívio social melhor e vai combater a solidão. Eu percebi isso logo. Você pode notar que acaba a ginástica, eles não vão logo embora, ficam ali batendo papo, combinando atividades, ou então chegam mais cedo para combinar as atividades. Acredito ser um benefício de vital importância, porque sozinhos nós não somos ninguém e sozinhos não fazemos nada, não chegamos a lugar nenhum, correto? Um outro benefício que eu pude perceber é que eles conseguem fazer a manutenção do peso ideal. Bem, manutenção do peso ideal, gente, quer dizer o seguinte: ele vai emagrecer? Ele vai, eu vou entrar para a ginástica e vou ficar magrinho, vou alcançar, vou ficar... Essa questão da manutenção do peso ideal é uma questão muito importante e que merecia até uma aula separada somente sobre ela. Por quê? Porque tudo que tem a ver com peso mexe muito com a cabeça das pessoas quando elas chegam
no nosso núcleo com algumas ideias, muitas vezes erradas, e muitas vezes, né? Uma concepção de que a ginástica vai trazer o emagrecimento e que elas vão tomar um chá e que elas vão, né, ter uma fórmula mágica para resolver. É benefício para a terceira idade no quesito e na questão de voltar a acelerar, fazer com que retorne a acelerar o metabolismo, tá bom? Mas se não fechar a boca, se não tiver reeducação, mais uma vez eu digo, vai ficar difícil. E mais uma vez eu reverbero, é necessário uma composição com outros profissionais da área da saúde, que é nutricionista, que é endocrinologista, geriatra, clínico geral, cardiologista, tudo isso daí, e até neurologista, porque muitas vezes tem que controlar aquela ansiedade que está prejudicando muito. Só que nós não podemos, é claro, e eu sou muito franco em dizer isso, só se preocupar com a estética. Eu tenho que ficar uma idosa ou um idoso muito bonito, ótimo. Nós vamos falar mais na frente, você tem que se amar, muito. Mas se amar não quer dizer que você só vai se amar se você tiver o padrão do mercado de beleza, não, né? Você tem que se preocupar com as taxas internas do seu organismo, e aí eu acredito que é um benefício maravilhoso, porque toda vez que você começa a alcançar de forma saudável o peso ideal, obviamente que acompanhando tudo isso estão a melhora das taxas, né, de glicose, triglicídio, leucócito, hemácia, ou seja, começa a mexer com toda uma hematologia, com todo um sistema que trabalha-se no âmbito da fisiologia, mas que vai gerar para você saúde e a famosa qualidade de vida, tá bom? Um benefício muito importante que nós percebemos e notamos na terceira idade, e também tem que ser colocado de forma bem delicada, é que ele começa a ter uma mobilidade, estabilidade incrementada. Então, mobilidade e estabilidade. Vou dizer por mobilidade, o fator dele se movimentar melhor, se deslocar melhor. Existe uma questão na terceira idade, e muitos sentem isso, que é o enrijecimento das articulações, acompanhando ali o ressecamento, o líquido sinovial começa a diminuir, porque não há movimentos, não há exercícios, e começa a acontecer essa questão do enrijecimento mesmo, literal, né? O idoso começa a endurecer, existe até uma síndrome da articulação, do enrijecimento articular, e ele começa a endurecer, e quando ele vai ver, ele já está até tendo características de um provável Parkinson. Tem que, inclusive, ser examinado pelo médico, é claro. Mas ele vai perdendo a mobilidade, ele vai perdendo a velocidade, né? Ele vai perdendo a flexibilidade. Isso daí tem trago para muitos idosos uma agonia muito grande, para todos, né? Você vê seu familiar como ele começa a ver ele com muitas limitações de deslocamento, é óbvio que isso daí é preocupante. O benefício do trabalho da ginástica vem justamente em trazer para este corpo físico deste idoso, a força, a flexibilidade, a melhora na postura e, com certeza, a mobilidade. Sobre a força, entra na tonificação. Trabalha 1 quilo, cabo de vassoura, elástico teraband, bambolê. Ele faz movimentos com os membros superiores, né? Adução, pronação, e ele começa a fazer com que aquela musculatura, levando em consideração a elasticidade muscular e a questão do colágeno da pele, porque é óbvio, né? Aos 20 anos nós temos uma quantidade de colágenos, temos uma elasticidade muscular. Aos 40 já não é tanto, né? Aos 60, 65 e diante, obviamente, essa questão ela começa a ficar mais
pesada, né? Vai se perdendo em elasticidade, colágeno, embora haja reposição, mas não pode ser feita de forma aleatória. Inclusive, o profissional de educação física não é ele que prescreve, isso tem que ser pelo médico, não é isso? Tem que estar buscando a geriatria para ser encaminhado ao médico correto, mas ele perde. Os exercícios vão fazendo com que aquela força, né, toda aquela questão do tecido muscular, toda aquela questão começa a se reestruturar novamente, o idoso começa a ganhar uma musculatura com mais tenacidade, fica assim uma musculatura tenaz, e isso daí, obviamente, entra, né, no enquadramento da força, né? Poxa, aumentei minha força, eu não pegava nem um saco vindo do mercado, agora olha só como é que eu estou. Isso acontece em muitos casos mesmo, tá bom? A flexibilidade é que ele começa, é óbvio, a baixar melhor, né? Ele vai agachar na postura correta para pegar a bolsa de mercado, ele, caramba, eu consegui pegar melhor, ou até fui pegar uma caneta que caiu do chão e nem precisei agachar tanto, eu consegui, com os braços eu não fazia isso. São essas características que eles vão vendo no dia a dia, né? Eles vão pegando isso no dia a dia. É muito importante essa percepção que o idoso tem, essa impressão, e ele passa para a gente, né? Da flexibilidade. A questão da postura, chega muito idoso com vício postural. O vício postural, ele é terrível. Em muitos casos começa lá atrás. Eu vejo isso porque os alunos nas escolas, um exemplo, né, como começa lá atrás, eles põem a mochila e automaticamente eles jogam o ombro para frente, fazendo aquela curva já para dar uma escoliose. Não é feita em alguns casos a correção. Esse aluno, essa criança vira um adolescente com o mesmo vício postural, se torna um adulto com o mesmo vício postural e se torna um idoso com o mesmo vício postural. Para tirar no RPG, não vai ser tão fácil assim, porque já calcificou bastante, porque já mentalmente já fez aquela leitura de andar daquela maneira. Então, quando está na ginástica, pode ter certeza que é fatal. Nós fazemos um trabalho com o uso do bastão, e ele serve para isso, o bastão, né? Para a correção do ombro, do trapézio, é claro, e ali a pessoa começa a deixar a coluna reta, o ombro, o trapézio começa a entrar num alinhamento, e aquela postura até então, que estava toda para frente, como se a pessoa já estivesse sendo portadora do Parkinson, essa postura começa a melhorar. Levemente ela melhora, não vai ser de uma hora para outra, mas levemente ela melhora, e isso daí é um benefício importante, porque muitas vezes nessa postura correta, ela começa também a melhorar a sua respiração. O trabalho da postura é importantíssimo. Eu lembro até, inclusive, que quando crianças, a gente na escola, né, tinha que formar, firme, cobrir, e nós ajeitávamos a nossa postura. Ali era o momento do alinhamento, né, dessa reeducação. Isso acabou, infelizmente, não sei porquê, mas é importante porque você começa a tirar o momento para poder se olhar. Inclusive, eu incentivo a eles estarem sempre no espelho, se olhando, para ver como é que está a sua postura. E por último, que eu alistei aqui, é a mobilidade, porque ele iniciou hoje. Vamos dizer aí que 90 dias seja o tempo, ele sem faltar, né? Em 90 dias ele já está com tudo modificado naquele corpo dele. Eu acho que 90 dias, eu acredito que 90 dias é um tempo excelente. E ele começa, já está com a melhora na respiração devido à postura e à mobilidade. Ele já está andando com mais velocidade, ele já está se deslocando, ele já está indo ao mercado e voltando em menos tempo, né? Ele já sai da cama para o sofá, do sofá vai para a cozinha. Esse daí é o benefício fundamental, porque nós não nascemos para ficarmos parados. Nós somos bípedes, nós temos que andar, né? E particularmente falando, o idoso ama dar sua caminhada, fazer sua deambulação de forma saudável. E finalizando, é claro, esse nosso diálogo de hoje, o que pode ser bem colocado e bem enfatizado
é que até gerar economia na vida do idoso, a educação física e a ginástica da terceira idade, ela faz isso, porque eles começam a diminuir, inclusive, o número de remédios, certo? São muitos os relatos de pessoas que fazem isso. É claro que na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo aula, nós vamos ver tudo isso na prática. Nós vamos ver como é que o idoso realmente se sustenta dentro de um espaço de ginástica, quais são os alongamentos que ele pode fazer, aonde ele pode forçar, onde ele não pode forçar, até onde ele pode ir. Tudo isso vai comprovar os benefícios na prática no seu dia a dia e, obviamente, um incentivo para que ele possa fazer todos os dias os seus alongamentos e os seus fortalecimentos. Falar de benefícios da ginástica da terceira idade para o idoso não se torna tão difícil, porque são fáceis de achar. Agora, o ponto principal que o idoso não pode esquecer, e seja quem for a pessoa que estiver fazendo uma ginástica, é que nós precisamos hidratar o corpo, manter uma boa alimentação, termos uma postura correta, trabalharmos corretamente a respiração, identificarmos quais são os futuros problemas ou os problemas que podem acontecer, não é isso? De forma imediata, e termos um acompanhamento médico para mantermos então uma boa qualidade de vida. É muito associado, gente, educação física, ginástica, seja qual for a atividade que você for fazer, e qualidade de vida. Tá certo, gente? Então, é com alegria, com muita satisfação que agradeço ao nosso núcleo, Malhapão 03, nosso coordenador, professor Gilmar Carneiro, PELC de Belfor Roxo, pelo trabalho que está sendo realizado e pela oportunidade de podermos transmitir, através de um bom diálogo, o nosso pouco conhecimento, pois ninguém sabe muito, ninguém sabe tudo, estamos sempre aprendendo, somos eternos aprendizes. Forte abraço a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa e vamos mantermos-nos confinados até o momento de estarmos juntos e fazermos melhor tudo isso que está guardado dentro da gente, que é abraçar todo mundo. Forte abraço para todos, beijo, Deus abençoe